Agora sim, vamos falar com a terapeuta de casal Catarina Mexia, em privado, sobre como gerir as ausências e as emoções das famílias separadas e reconstruídas. Pois é, esta altura do ano é só felicidade, não é? Nos filmes. Na vida real, às vezes, uma família que é diferente daquilo que nós tínhamos pensado por acumular pessoas vindas de outras famílias, às vezes pode ser difícil de gerir tudo isto. Olá, Adelaide, boa tarde. Estas famílias, aquilo que nós ainda vamos chamando as novas famílias e que são cada vez menos novas, menos não é? novas, exatamente. Já são mais comuns. Têm esta capacidade que é desafiar tudo aquilo que são tradições e que nós continuamos a ver nestes muitos filmes que a quadra natalícia vai passando na televisão e nos cinemas, em que existem sempre aquelas famílias que, com algumas peripécias pelo meio, acabam sempre com um final feliz, todos juntos, felizes e contentes, passando natais em conjunto. De facto, nestas famílias, esse é um final que é sempre difícil, pelo menos, de conseguir. É um final que tem bastante tribulações para se lá chegar. Mas, de facto, a festa de Natal é tradicionalmente uma festa de família e isso é incontornável. É difícil nós pedirmos às pessoas ou pedirmos às crianças que não pensem no Natal como outra coisa ou pensem no Natal como outra coisa qualquer. Porque... Impossível. Então, num país como o nosso, em que, de facto, as tradições ainda têm o peso que têm. Portanto, há que, mantendo algum desse espírito, reinventar as coisas de tal forma que ainda seja possível permitir às famílias que, de uma forma diferente, possam viver essa festa e possam permitir que as crianças mantenham um pouco dessa magia do estar em família. Pelo menos nesta altura, não é? Pelo menos uma vez por ano vamos tentar isto. Ok, e é aí que entra todo o esforço nestas famílias. É aí que, de facto, faz sentido apelar ao bom senso destes pais e destes progenitores, no fundo, e destes, muitas vezes, avós, tios, membros das famílias alargadas, porque nós muitas vezes centramos-nos apenas nos pais e esquecemos que algumas das zangas e confusões também vêm das famílias alargadas, porque muitas vezes esses elementos têm uma importância grande na educação destas crianças e destes miúdos. E, portanto, tentar que estas pessoas entendam uma coisa. De facto, o Natal é uma festa das crianças e, pelo menos nesta altura, eles entendam as crianças como o centro das atenções, tentassem entender-se no sentido de que todas as coisas fossem feitas atempadamente, as pessoas conseguissem entenderem-se relativamente, por exemplo, a quem vai ficar com as crianças, em que dias, tentassem que as coisas acontecessem com tempo, no sentido de que as crianças estão nestas alturas, estão completamente excitadas, querem que as coisas aconteçam logo. Querem ir para casa destes, querem encontrar os primos, querem encontrar os amiguinhos de um lado ou do outro, onde estavam, ou cresceram ou criaram novas amizades e, portanto, um pai que se atrasa ou um pai que não aparece é uma desilusão. E é uma desilusão numa data em que é difícil esquecer. Porque um pai que se atrasa ou que não aparece num dia qualquer do mês ou do ano... Uma quinta-feira qualquer, não é? É chato, pode ficar marcado, mas não há ninguém. Pelo menos não há ali aquela data no calendário todos os anos. Não foi aquele Natal, não é no Natal. Claro. E, portanto, era interessante que estas pessoas conseguissem organizar para que isso não acontecesse. Claro. Depois, estas famílias têm esta particularidade, é que normalmente há os meus, os teus e os nossos. E se há famílias em que há a sorte de os meus, os teus e os nossos se organizarem e se entenderem o suficiente para que os miúdos em si conseguirem a harmonia necessária para que tudo o resto parece que desaparece à volta deles. E, de facto, aquela magia do Natal é construída por eles. E os miúdos em si conseguem construir aquele bem-estar e a harmonia
para eles seja de facto uma festa, mesmo que à volta deles tudo o resto esteja a ruir. Pois. Nem sempre acontece assim. E muitas vezes os adultos são mesmo muito responsáveis. E para isso há que chamar a atenção para coisas como, sei lá, por exemplo, na minha família o Natal é a data de 24 para 25. Nós celebramos o Natal de 24 para 25. Naturalmente, o 25 é um dia em que nós passamos também juntos, mas não tem. Mas Natal é da Consoada. E para muitas famílias há também esta diferença. Portanto, o que acontece é que quando as famílias se separam, e portanto, ou quando há esta diferença das famílias reconstruídas, um ano, por exemplo, o filho vai estar com o pai de 24 para 25, no outro ano estará com a mãe. O que acontece é que o progenitor que vai almoçar com ele, por exemplo, só a 25, não tem que ficar triste, não tem que, principalmente, transmitir à criança que aquilo é pouco, aquilo claro. não é Natal. Não, aquilo é Natal. E é esta capacidade que as famílias têm, que estas famílias têm que pôr muito em prática, que é reinventar as coisas. Ter a noção de que as coisas estão diferentes, são diferentes e esta diferença não significa perda. E principalmente isso tem que ser transmitido às crianças. Elas estão num contexto que é diferente. Eu digo, não significa perda, não significa que não tenham existido perdas, mas estas perdas podem ser vividas de uma forma positiva, podem ser vividas de uma forma construtiva. E, portanto, se não está de 24 para 25 com aquele pai, ou com o pai ou com a mãe, isso não significa que aquele dia não possa ser vivido com a mesma intensidade e com a mesma alegria que teria sido vivido como se estivessem todos juntos. Sim. Eu estou para aqui a falar, diga. Não, ia dizer que ao fim e ao cabo, então, a ideia geral é lembrar-nos para quem é a festa, ao fim e ao cabo. Sempre, sempre. Descentrarmos do nosso ego e pensarmos que as crianças, isto é uma altura muito especial para elas, e fazer os possíveis para não estragar a festa. O Natal é deles. Não é? O Natal é E há 5 regras, nós temos só já 2 minutos, temos 5 regras que a Catarina ressaltou, que são muito importantes, então podemos passá-las em revista. A primeira achei que era... Eu quis pôr no papel para não me esquecer. A primeira é de facto aquela, chegar a horas, de chegar a acordo relativamente a tempo e horas, a acordo com o outro, acerca de quem é que passa o 24 e quem é que passa o 25. Decidir isso. A outra coisa é se de facto vão ficar com a criança, fazerem disso uma experiência construtiva. Quer estejam a passar o dia que era tradicionalmente o dia de Natal ou o outro, que era menos valorizado. Envolver a criança sempre na decoração da casa, na construção do Natal na sua casa, mesmo que essa casa não vá ser o foco da celebração. Montar da árvore, o presépio... Mesmo que depois ele vá, no fundo, para a casa dos avós, ou vá para a casa dos tios, ou por aí fora. Principalmente não criticar os presentes que o pai ou quem quer que seja do outro lado da família vai oferecer à criança. Que serão com certeza os melhores presentes e aqueles que aquelas pessoas saberão e conseguirão dar à criança. E principalmente não entrar em competição também com os presentes, por favor. Quer seja em relação ao próprio filho, quer seja em relação aos enteados. Há que ter muita atenção, principalmente nesta questão dos meus, dos teus e dos nossos, que existem outros miúdos na casa e que há que tratá-los de igual para igual. Eles são, de facto, irmãos, serão meios irmãos, mas são irmãos, e, portanto, há que olhar para eles da mesma maneira. E não entrar em competição. Resistir à tentação de fazer distinções desse género. Pelo menos, lá está, pelo menos um dia por ano. Vamos ver se conseguimos. O Natal é das crianças. Das crianças. É das crianças, não é dos adultos. Obrigada, Catarina. Tá bom. E um bom Natal. Bom Natal, é verdade. E não se